8h15, estamos de volta aqui com o nosso Panorama 95, nesta manhã de segunda-feira. Olha, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Caicó, Sinti-Caicó, e o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Caicó, Sindiserve, promovem nesta terça-feira, dia 12, um curso de formação de educação antirracista, com a presença do professor Fernando Ferreira. O evento será dividido em duas turmas, pela manhã, para os professores e professoras de ensino fundamental e à tarde para os docentes do ensino médio. Para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a Iva Costa e o professor Fernando. Professora Iva, seja bem-vinda aqui ao nosso Panorama 95. O que é que motivou a realização desse curso de forma de educação antirracista aqui em Caicó? Bom dia, Iva. Bom dia, Marcos. Desde já a gente agradece quanto sindicato o espaço cedido, né? Sempre vocês nos proporcionando esses momentos nas divulgações de nossos eventos. E assim, o que nos motivou, né? A gente sabe que essa problemática não deveria ser trabalhada apenas em mês, né? Mas o que nos motivou mais é o dia 20 de novembro, né? É o dia da consciência negra, e a gente pensou de fazer um evento assim, que viesse a contribuir com nossa classe profissional, com os professores, né? Porque a gente sabe que isso é uma problemática, Fernando bem sabe disso, que já sofreu na pele desde criança até hoje, né, Fernando? Eu vi outro dia ele divulgando um problema que teve em um supermercado da cidade. E aí a gente sabe que, Marcos, a gente diz que eu não discrimino ninguém, eu não discrimino, mas no olhar você percebe do seu colega, do outro, do seu companheiro, de um amigo, a questão daquele olhar, né? Daquela discriminação, que isso não me agrada, isso não é bom. E a gente sabe que melhorou muito, a gente já teve alguns avanços, em algumas piadinhas sem graça, né? Nego quando não caga na entrada, caga na saída, a gente ouvia muito isso. Hoje a gente não escuta tanto, né? Pelas questões de justiça. Eu brincava muito quando estava na educação especial, com o doutor Vicente Elísio, ele sempre me chamava, a gente sempre conversava. Eu digo, doutor Vicente, a população hoje só teme duas coisas, quando se fala em justiça e meios de comunicação, né? Porque aí sabe que vai à tona as coisas e as pessoas começam a conversar e começam a refletir as questões, as atitudes. Então, a gente pensou, né, quanto sindicato, de promover algo que viesse a contribuir com nossos profissionais, para que eles pudessem fazer mini oficinas e trabalhar de uma forma mais sistematizada esta data de 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra. E aí eu tive uma ideia assim, junto com o pessoal, os coordenadores, fantástica. Eu pensei em Fernando, por ser uma referência para a gente, tenho um prazer enorme de dizer que Fernando foi meu aluno, não é? Foi aluno no curso de filosofia, sempre foi levando essas problemáticas, discutindo, buscando, né, trazer problemáticas sociais para ser discutido, e buscar a melhoria para isso, buscar soluções, né? Isso é que é muito importante. Então, a gente pensou nessa formação, que será amanhã, dia 12, no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, e aí a gente conversando, eu já junto com o Fernando, quando a gente estava sonhando ainda, a gente pensou de fazer essa formação dividida por níveis, né? O ensino fundamental, porque ele disse que vai fazer uma oficina, levar uma oficina, mas para nível de criança de ensino fundamental até o adolescente. Já à tarde nós vamos trabalhar de uma forma mais amadurecida para os professores de ensino médio. E jovens e adultos, né? Porque certamente será uma outra visão que ele trará para esses professores. Então, diante de tudo isso, a gente convoca, passamos em algumas escolas, hoje tem algumas escolas paradas, mas a gente quer convidar todos os profissionais, que toda escola não deixe de enviar 2, 3 professores, não é necessário que seja o professor de história e de filosofia, todo educador precisa trabalhar, precisa ter conhecimento e precisa dialogar sobre essa temática. Então, a gente espera
que toda escola, mesmo que a gente não tenha chegado até ela para deixar o convite, não é? Mas eu passei em várias escolas e a gente espera que mande 3, 4 professores e o coordenador pedagógico, para que eles tenham tempo ainda de se reunirem, discutirem por escola e formar seus mini projetos para trabalhar durante essa semana. Professor Fernando, que vai ser o palestrante aí desse evento, né? Seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Como é que você acredita que a educação antirracista ela pode transformar a nossa realidade escolar, né? Tanto para os professores como para os alunos? Bom dia, Fernando. Perfeito. Bom dia, Marcos, ouvinte, todas as pessoas que estão aqui no estúdio. A educação antirracista ela é totalmente pertinente e importante justamente porque ela permeia por um lugar que, de fato, é um lugar de não opressão. Infelizmente, a gente vive um contexto dentro do nosso país que não foi superado desde o processo de abolição, e isso reverbera em todos os espaços. E a educação, por exemplo, ela não é um espaço que está fora desse contexto opressor. A gente até falava sábado que a escola, infelizmente, é um dos principais instrumentos, né, que faz com que o racismo, né, ele se perpetue. Justamente porque a gente é ensinado a ser racista. Na nossa linguagem, no nosso comportamento, nas nossas brincadeiras, entre aspas. Então, por isso que a educação, e por isso que o nome do curso é Letramento Racial. Porque na mesma esfera que a gente aprende a ser racista, a gente também pode desconstruir tudo isso, tendo em vista, Marcos e ouvinte, que é um crime, né? E é um crime estúpido, né? Porque você discriminar alguém, você menosprezar, você injuriar alguém pela cor da sua pele, ainda no nosso continente é algo muito difícil. E assim, estudos mostram, né, justamente que essa questão racial ainda é um peso no nosso currículo escolar. Porque ainda existe essa questão do mito da democracia racial, como se todo mundo vivesse em paz aqui no nosso continente, na nossa nação, sendo que a cada 23 minutos uma pessoa negra ela é morta no nosso país. Nem nos maiores índices do apartheid e nem da segregação dos Estados Unidos a gente viveu coisas tão difíceis como ainda a gente vive no nosso território. Então, é através desse diálogo, é através da educação e é através dessa história recontada pelas pessoas negras que a gente vai de fato tornar, né, a escola um ambiente libertador. E esse tema é tão importante, né, que a Prova Nacional do Ensino Médio trouxe como tema da redação, certo? Essa questão da herança africana, né? Tendo em vista da importância e do apagamento nos currículos. Porque a professora Iva fala, não é para só o professor de filosofia, história, porque às vezes tem isso, de trabalhar a semana da consciência negra, o mês da consciência negra fica para os professores de humanas, sendo que esse é um papel, ser antirracista no nosso país é um papel de todo cidadão brasileiro. Fernando, também assim, a gente poderia pensar, olha, as estatísticas são muito importantes, o professor de matemática poderia adentrar nisso aí, né? A biologia, o que poderia ser tratado na questão da biologia? Até mesmo essa questão na própria biologia, né? Essa questão genética, essa questão de fenótipo, genótipo, essa questão de raça, né? As misturas de raça, né? As pessoas, não, só existe uma raça biológica que é a raça humana, de fato, entendeu? Mas o próprio homem criou outras categorias para assim criar divisão. Então, a gente dividiu, né, esse curso em 2 momentos justamente porque as abordagens em sala de aulas elas podem ser diferentes. Para a criança é de uma maneira, para o adolescente é outra e para o jovem é outra. Então o curso foi preparado justamente para que a gente possa dialogar, né? Porque existe muito isso, Marcos, não é o meu lugar de fala. Né? Um dos argumentos que eu já escutei muito aí não é o meu lugar de fala, mas
todas as pessoas têm um lugar de fala. Todas as pessoas podem fazer isso. Fernando, o curso ele propõe uma estratégia específica para enfrentar o racismo nas escolas, né? Isso. Como é que o professor ele pode agir para combater esse problema dentro da sala de aula? Dentro da sala de aula. Principalmente você precisa consumir, né, leituras, né, audiovisual, você precisa trabalhar em todos esses aspectos, porque, por exemplo, uma das grandes dificuldades de trabalhar com essa temática é o apagamento dessas pessoas. Então, hoje ainda é difícil você ter grandes materiais didáticos mesmo, assim, sabe, para que você possa aplicar, mas que muitos livros, muitos vídeos, muitos materiais, eles podem ser dialogados em sala de aula, porque muitas vezes a gente pensa que a sala de aula é só um lugar conteudista, né? Mas que não é. Diálogo, pelo né? contrário, né? A sala de aula é um espaço de trocas, né? Interação. Só complementando, Marcos, eu acho assim que esse momento o professor é um formador de opinião. Então, ele tem muito poder diante dos seus alunos. Ele vai, muitas vezes o pai diz uma coisa, ele, não, mas meu professor ensinou assim. Né? Então, assim, é um momento de discutir, de mostrar que pele, não é? Cor de pele, no modo de, nós não podemos excluir o outro pela simples cor de pele, não é? Eu tenho uma vivência, que eu vivenciei uma vez um momento muito triste, que eu fiquei com muita vergonha na hora. Aqui, antigamente, ali onde era Zeca Barrão, tinha uma frutaria. Antigamente era praticamente que tinha, que era daquele pessoal de Canindé, do Rosário, do pessoal do Chico do Rosário. E aí a gente fazia feira muito cedo. Aqui em Caicó, teve um gerente do Banco do Brasil negro mesmo. E quando foi um dia, eu estava fazendo a feira, uma senhora, pediu para ele pegar o balaio dela. Se eu podia pegar esse meu balaio e levar até o carro, ele muito cordialmente pegou e levou, certo? E eu fiquei morta de vergonha, porque eu entendi que ela achava que ele estava pegando balaio. E ele estava fazendo a feira dele. Quando chegou no carro, ela tirou uma moeda lá e foi dar para ele. E aí ele se posicionou e disse, não, senhora, eu não preciso disso, não. Eu vim ajudar a senhora. Eu sou o gerente do Banco do Brasil. Ele se posicionou. E ela, eu acredito que ficou com muita vergonha, porque eu fiquei com tanta vergonha na hora que ela pediu para ele pegar o balaio, que eu entendi que ela não estava nem pedindo ajuda, que ela estava pedindo que ele era balaeiro. Não era porque tinha aquelas pessoas. E aí ele disse assim, o carro encostado assim, ele levou o balaio até o carro e disse, ela foi dar a moeda, aí ele disse, eu tive tanta vergonha, sabe? Eu fiquei com muita vergonha e ele voltou assim, sorridente. E aí eu digo assim, infelizmente o nosso país ainda luta por isso, né? Para que as pessoas não discriminem o outro pela questão de pele. Nas escolas aqui de Caicó, tem muito racismo ainda? Em todos os lugares tem racismo, Marcos. Em todos os lugares. No Brasil existe o racismo. E é culpa nossa. Porque às vezes a gente quer ter uma relação, o outro que precisa ser antirracista, o outro que precisa ser anti-tudo, entendeu? A gente não começa a fazer esse processo por dentro, né? Porque como uma coisa ela é ensinada, a gente acaba reproduzindo. Aqui mesmo falando, a coisa tá ficando preta, né? Você é a ovelha negra, você está denegrindo a minha imagem, chuta que é macumba, né? A gente aprende a usar. Entendeu? Então a gente acaba, né, em várias outras esferas. Se eu for para a área da política, você não vê representatividade. Se eu for para a área da economia, as pessoas mais pobres no nosso país são as pessoas negras. Se eu for para a questão da economia, as pessoas que recebem menos são as pessoas negras. Então, tipo assim, que tem menos emprego, não é? Que tem menos emprego. Então, é uma problemática. E a gente só vai conseguir ultrapassar isso conversando, dialogando, abrindo caminho, propostas, políticas públicas, né? Porque senão a gente vai, próximo ano a gente vai estar aqui falando dessas mesmas coisas, desses mesmos aspectos. Então, por isso que é importante, né, o CIT promover todos esses essa movimentação e entre outros grupos também. Historicamente, pelo primeiro ano, né, teremos feriado, né, do Dia da Consciência Negra, mas a consciência negra deve ser para a consciência de todo mundo, entendeu? Não é só um dia feriado, é um dia para que a gente possa de fato, né? Por que isso acontece ainda? Por que existem essas questões ainda? Então,
a gente precisa dialogar sobre isso. A gente precisa, por exemplo, Marcos e ouvinte, mudar essa narrativa. Qual narrativa? Quando a gente está na escola e falam, os africanos foram trazidos de África para o Brasil. Não, os africanos foram traficados. Trazer foi o mototáxi que me trouxe da minha casa para aqui, para a rádio. Eles foram traficados, eles foram arrancados, vendidos como mercadoria. E quando chegavam aqui, não tinha nem mesmo condição de cultuar a sua própria religiosidade. No livro Escravidão, do Laurentino Gomes, ele fala que os navios negreiros era tão absurdo que, em média, 12 corpos eram jogados no mar, né, quando eles vinham de África para as Américas, e era tão absurdo que os cardumes de Tubarão mudaram os trajetos para ir acompanhando os navios negreiros de tantos corpos que eram jogados. Fora os que morriam de banhos então, ao chegar, isso. Né, então, Fernando? tipo assim, é toda uma violação, são mais de 300 anos de escravização. Depois o Estado brasileiro tirou das senzalas, jogou para os cortiços, depois a elite, não, vamos jogar para as periferias da cidade, e essas periferias nasceram dessa forma, sem educação de qualidade, sem saúde de qualidade, e coisas que você noticia todos os dias aqui. Então, tudo isso fez parte de um projeto político da época. E se a gente não tiver essa nossa consciência, isso vai continuar ainda. Porque, Marcos, eu, em 2024, sou único em muitos lugares. Principalmente se for um lugar de poder, por exemplo. Eu sou um dos únicos professores, né, negro na faculdade caicoense que eu dou aula. Entendeu? Então, por quê? Que quando se trata de professores, existe poucos, mas quando se trata de ESG negro, tem muitos, entendeu? Então, ainda existe essa problemática, né? E só para você ver o quão é estrutural, recentemente eu também dou uma disciplina no curso de medicina aqui em Caicó, chamada Saúde da População Negra. Recentemente saiu, né, um decreto do Conselho de Medicina Nacional sendo contra as cotas raciais dentro do curso de medicina. Aí eu pergunto a vocês, ouvinte, e a vocês, por quantos médicos negros vocês foram atendidos na vida de vocês? Existe um problema aí. Por que essas pessoas não conseguem chegar nesse lugar, sabe? Então, as cotas não é pra dizer que o negro é mais ou menos inteligente, é porque ser negro no Brasil hoje, falta, né, oportunidade, demais, né? A gente tava falando aqui do meu processo, né, no tempo da graduação. Além de ser difícil, de ter que andar um monte a pé, às vezes eu sofria baculês da polícia na ida e na vinda, sabe? Então, tudo se torna mais difícil. E nós não queremos nos vitimizar, pelo contrário. Se vivemos em um país democrático, então a gente quer direitos iguais. Direitos de vir, direitos de existir. Então, por isso que a gente precisa conversar sobre tudo isso, porque é uma mazela social. É um problema do Brasil. Obrigado por sua participação, Fernando. Iva, só para reforçar aqui, no caso, o evento acontece amanhã, né? Amanhã, não é? A gente quer convidar todos os professores que se sentirem convidados a vir. Pode chegar lá na entrada, a Minas está fazendo a relaçãozinha. Tem inscrição, não? Não, lá na hora elas fazem, pega o nome e tal, pra gente saber de onde veio, quantos são, né? A menina vai estar fazendo e já dando uma declaração para quem veio participar. Vai ser aonde o local? No Sindicato dos Trabalhadores Rurais, aqui. Pela manhã né? e à tarde. Pela né? manhã e à tarde. Ok, certo? obrigado, Então a gente Iva. agradece o espaço, muito obrigado e bom dia a todos os profissionais da educação. Obrigado, Fernando. Eu que agradeço, obrigado a todos os ouvintes também da Zona Norte, do Vila do Príncipe, Dona Dalva sempre nos escuta aqui, então um abraço a todos e uma boa semana. 8h35, vamos ficando por aqui, tenham todos uma ótima segunda.